E tem dupla de atacantes no Corinthians que deve ser dispensada no fim dessa temporada. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians que vai bater recorde de prejuízo em 2025. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te contar agora sobre um ex-corintiano com moral no mercado. Luiz Mandaca, volante, 24 anos de idade, revelado no Timão e negociado em definitivo com o Juventude, fez bom campeonato brasileiro, temporada de 41 jogos, 3 gols e 2 assistências, titular absoluto. E mesmo com o fato de o Juventude ter sido rebaixado, o Mandaca segue na mira de clubes brasileiros. Vasco, Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino já entraram em contato com o Juventude na tentativa de adquiri-lo para 2026. Corinthians não recebe absolutamente nada além do percentual do mecanismo de solidariedade, embora não dê para imaginar uma negociação das mais altas. O Corinthians já decidiu, independentemente de ser ou não campeão da Copa do Brasil, que dispensará Ángel Romero e Thales Magno no fim dessa temporada. Dupla que custa mais de R$1,5 milhão por mês, tem contrato apenas até 31 de dezembro e está completamente fora dos planos, tanto da diretoria quanto da comissão técnica. Thales Magno pertence ao New York City e está emprestado ao Corinthians até 31 de dezembro. Temporada bastante abaixo daquilo que se imaginava, 48 jogos, 6 gols e 4 assistências, foi reserva em 29 partidas e nem saiu do banco de reservas em 18 vezes. Salário de 600 mil por mês, o Corinthians precisaria gastar bastante dinheiro para comprar o atacante de 23 anos de idade, está sacramentado que ele será devolvido ao time americano. Sobre o Romero, um dos mais antigos do elenco, conseguiu uma legião de fãs no Timão por conta de toda a sua garra, raça e vontade, mas também não fica. Salário de R$900 mil por mês, temporada de 53 jogos, 5 gols e 3 assistências, foi titular em 26 jogos, reserva em 27. Em 15 partidas ele foi para o banco e nem sequer foi utilizado. A avaliação é de que, apesar de líder do elenco e de gozar de prestígio com boa parte da torcida, o Romero contribui muito pouco. O investimento nele é muito fora da realidade. São dois atletas que não ficam. Só para completar, registrar que o Corinthians, que enfrenta o Cruzeiro na quarta-feira no Mineirão, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, pode não ter Rodrigo Garro e Yuri Alberto. A dupla ainda é dúvida por conta de lesões. O Yuri, inclusive, tem menos chances de jogar do que o meio atacante argentino. E você? O que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. O interesse do Corinthians em Michael do Flamengo é real. Vem aqui uma informação exclusiva. O Michael já comentou com outros jogadores do Fla que foi procurado por representantes do Timão. Michael vive uma situação bem esquisita no Flamengo. Ele não reclama da condição de reserva, mas tem jogado muito pouco. Nesse sábado, por exemplo, fez parte do time sub-20 do Flamengo, que se despediu do Campeonato Brasileiro, jogando os 90 minutos, temporada de apenas 29 jogos, 2 gols e 4 assistências. Ele ficou quase um mês sem entrar em campo. Foram 5 jogos seguidos, sendo relacionado sem sair do banco de reservas. Até por isso, o Felipe Luiz orientou o Michael a fazer parte desse confronto contra o Mirassol, que terminou empatado em 3-3. O contrato do Michael se encerra em dezembro de 2028 e ele ganha R$1,5 milhão por mês. Está avaliado em 4 milhões de euros. O Corinthians não pretende fazer investimentos altos, mas pode tentar convencer o Flamengo a um empréstimo do Michael, pagando parte ou 100% dos salários. Corinthians que fez alguns negócios recentes com o Flamengo. Só para completar sobre Michael e Corinthians. Nicola, para contratar o Michael, o Corinthians precisa resolver primeiro aquele transfer ban. Verdade. E o Timão já está se movimentando para isso. A tendência é que o presidente Osmar Stabile ele trabalhe para conseguir antecipação de receitas do contrato que ele tem com a LFU, via Campeonato Brasileiro, do contrato que ele tem com a Nike e da renovação da Esportes da Sorte, com a antecipação desse dinheiro em banco, perdendo uma taxa, ele vai ter pelo menos R$85 milhões para a quitação desses transfer bans e contratação de atletas. O Michael é alguém que agrada ao Dorival Júnior e à diretoria. Resta saber se o acordo entre Corinthians e Flamengo sai do papel. Você, corintiano, gosta do Michael? Entende que ele seria um bom acréscimo? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Preciso falar sobre o Corinthians, a notícia é ruim. O Timão vai bater recorde de prejuízo no ano de 2025.
Timão estima um déficit de 272 milhões de reais na temporada atual. Esse é o pior resultado da história do Corinthians desde a sua fundação, batendo com folga os 177 milhões de reais de prejuízo que o Corinthians havia obtido em 2019 sob o comando de Andrés Sanches. Com uma observação importante, o Corinthians nos 9 primeiros meses do ano já havia registrado 180 milhões de reais de déficit. Se vai fechar com 272 milhões, como prevê a projeção orçamentária de 2026, isso significa que em apenas 3 meses o Corinthians vai ter mais 90 milhões de reais de prejuízo. 33 milhões de reais o custo do departamento de futebol por mês. Enormes problemas financeiros, direitos de imagem atrasando com frequência, pagamento para outros clubes, enfim, o caos financeiro se instalou no Timão. Só para completar, registrar que Augusto Melo no início da temporada previa um superávit de 37 milhões de reais para esse ano que vai fechar com 272 milhões no negativo. Por que você deve estar se perguntando, o que acontece? Por que de um prejuízo tão grande? Entre outras coisas, porque as receitas de 2024 caíram 23% na comparação com 25. 1 bilhão e 100 milhões de reais foi quanto o Corinthians faturou no ano passado, estimativa é de 859 milhões de receita nesse ano. Já em relação a despesas, elas cresceram 5%, saindo de 716 milhões para 750 milhões de reais. O presidente do Corinthians tem que ser macho e mandar o Dorival Júnior embora, ganhando ou não a Copa do Brasil, escreve o Márcio Santos. Marcião, existe enorme intenção do Corinthians em dispensar o Dorival Júnior. Isso só não vai acontecer se o Dorival ganhar a Copa do Brasil. Aí os caras entendem que até é falta de respeito, falta de inteligência, né? Se ele ganhar a Copa do Brasil, ele fica. Em qualquer outro resultado, dá para dizer que o Dorival será demitido, mesmo com multa e tudo mais, tá? Então já fica aí essa, não é nem previsão, essa projeção. A única chance de Dorival Júnior permanecer como técnico do Corinthians para a próxima temporada é vencendo a Copa do Brasil. Ele vai precisar passar pelo Cruzeiro, que hoje está jogando muito mais bola, e depois vai ter de passar por Fluminense ou Vasco, vencedor desse outro confronto. Fim melancólico para o Corinthians. O Márcio Iritzo, que foi meu zagueiro lá em uma das peladas do canal do fim de ano da pelada, ele é corintiano, está bem chateado com o Timão. Só para lembrar, para quem está chegando agora, Corinthians termina o campeonato atrás do Santos, que brigou quase que o tempo inteiro contra o rebaixamento. O Santos vem de 3 vitórias seguidas, o Corinthians se arrastando nessa reta final de campeonato, eles terminaram com os mesmos 47 pontos, a diferença é que, e com o mesmo número de vitórias, né? O Santos, somente no saldo de gols, é que levou vantagem em relação o Santos levou vantagem em relação ao Corinthians, tá? Corinthians campeão da Copa do Brasil será trágico para Palmeiras e São Paulo, é verdade. Para o Palmeiras, porque vai ser o grande mico, né? No ano em que o Palmeiras gastou 703 milhões de reais, em que o Corinthians só contratou 2 jogadores sem custo, o Angelério e o Vitinho, o Corinthians terminaria com 2 taças, Campeonato Paulista em cima do Palmeiras e a Copa do Brasil. Para o São Paulo seria trágico porque o Corinthians iria para a Libertadores e tiraria a vaga na pré-Libertadores do São Paulo, tá bom? O Everton Cebolinha vai para onde? O Ellerson, a única certeza é que o Cebolinha não fica, ele tem só mais 1 ano de contrato, pediu para ser negociado, e aí até contei para vocês de forma exclusiva que o Flamengo precisa vendê-lo ainda em dezembro, porque no contrato de compra com o Benfica ficou estipulado que se o Cebolinha começar 2026 no Flamengo, o Flamengo é obrigado a pagar 1,5 milhão de euros ao Benfica, tá? O Corinthians, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Grêmio e até o Palmeiras já demonstraram a intenção de contratá-lo. Vamos ver quem é que vai oferecer mais. Eu não descartaria que ele vá para o exterior também, tá? Nicola Michael vem para o Corinthians? Boa pergunta que o Mike Rocha faz. O Mike, eu estava conversando com uma pessoa lá do Flamengo, antes do embarque do time lá para o Catar, né? O Flamengo já está lá e tal. E essa pessoa me garantiu que o Michael, em contato, na conversa, na resenha com os outros jogadores, falou que o Corinthians tem a intenção de contratá-lo. O Michael não vai forçar a saída, ao contrário do Cebolinha. O Cebolinha está desesperado para ir embora. O Michael até acha que seria melhor sair, mas ele não vai forçar uma barra. O grande ponto é como é que o Corinthians vai comprar o Michael. O Corinthians precisaria desembolsar, sei lá, 4, 5 milhões de euros, precisaria assumir esse salário de 1,5 milhão de reais por mês, mas antes de tudo isso ainda precisaria resolver aqueles 85 milhões de reais de transfer ban. A tendência é que o Corinthians pegue no fim desse ano
adiantamentos de recebíveis. O que significa isso? O Corinthians tem, por exemplo, dinheiro da LFU para receber no ano que vem, tem dinheiro da Nike, tem dinheiro da Esportes da Sorte. Aí ele vai a um banco, apresenta o montante que tem a receber dessas instituições e antecipa esse dinheiro com o banco. Óbvio que mediante uma taxa que faz com que ele perca 7, 8, 9, 10% em cada uma dessas operações. O Igor Silva, mas o Corinthians não paga mais de 6 milhões de reais para o Depay, porque o Flamengo não poderia pagar 10 milhões de reais. Vamos lá, Igor. O Igor está fazendo uma pergunta importante, porque nessa semana especularam que o Griezmann poderia ser contratado pelo Flamengo. O Griezmann ganha 6 milhões e 400 mil por mês. O Corinthians também, na teoria, tem muito menos capacidade de pagar do que o Flamengo. No caso do Griezmann, vai além dos 6 milhões e 400 mil por mês. Ele tem contrato até junho de 27 no Atlético de Madrid. E para um jogador como o Griezmann, que ainda tem mercado na Europa, vir ao Brasil não é algo muito inteligente, não é bacana. Não, você vem para o Brasil, não é que você está no momento de auge da carreira. O Memphis veio para cá porque não tinha mais nada, tá? Então é basicamente por isso. Então é isso, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias importantes do Corinthians. As informações que você está conferindo aqui atualizadas aí do maior clube do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro, não, perdão, o maior clube do mundo, o maior clube de São Paulo. Então, se você quiser, deixe o seu like aqui nesse canal, se inscreva aqui e ative o sino das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas atualizações do maior clube do Brasil. Combinado? E a gente encerra nesse vídeo por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!